Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa make de Natal. Primeiro, eu sempre aplico muito corretivo, tanto na parte do rosto, da maçã do rosto, quanto na parte dos olhos, e sempre dando batidinhas com a esponja. Depois eu aplico um pouco de pó, só para a maquiagem poder durar mais tempo. Dou batidinhas com o pincel e assopro para tirar o excesso. Com o pincel fininho, eu pego a sombra verde e começo a marcar a área que eu vou passar só a sombra verde. Então, eu contorno toda a região dos olhos. Depois eu venho preenchendo com a sombra verde. Peguei o mesmo pincel, peguei a sombra vermelha e comecei a marcar essa região de cima. Peguei um outro pincel para poder preencher essa parte só do côncavo com a sombra vermelha e do cantinho dos olhos. Eu esfumei um pouco só para dar um ar mais natural, mas aí depois eu completei com mais verde e depois mais vermelho e acertei com cotonete. Depois eu peguei o delineador e fui fazer o delineado de gatinho, com muito cuidado. Repare que o traço do gatinho tá bem na direção do quase final da sombra vermelha no meu olho. E depois eu contorno os cílios inferiores com a sombra vermelha e a sombra verde na mesma linha que elas estão na parte de cima. Pego a máscara de cílios e começo a passar, marcando bem a parte dos cílios superiores. Eu não gosto dos cílios inferiores muito grandes, porém eu gosto deles bem marcados também. Então, eu espero o pincel secar mais um pouco e aí eu vou para a parte de baixo modelando. Agora eu pentei as sobrancelhas, eu gosto muito do efeito natural das sobrancelhas, mas dessa vez eu decidi colocar um pouco de sombra e primeiro eu penteio para acertar e depois eu venho com a sombra. Hoje eu vou usar a sombra mais clara porque eu estou com meu cabelo vermelho e eu gosto da sombra mais clara quando eu tô com esse tom de cabelo. Eu só venho seguindo o desenho da minha sobrancelha e mantendo aquela regrinha de sobrancelha esquerda mais pontudinha, sobrancelha direita mais retinha. Eu resolvi colocar um iluminador embaixo da sobrancelha, só para evidenciar mais o olhar. E a sobrancelha também. Passo mais corretivo para tirar o excesso de pó de sombra que cai e agora eu vou para a pele. Cubro toda a minha pele com corretivo e depois venho com a base. Eu gosto muito desse movimento triangular porque eu acho que ele preenche bem o meu rosto, mas você pode colocar a base do jeito que você quiser. Eu passo em tudo, em todo o rosto, nariz, queixo, testa, na orelha e no pescoço. E às vezes um pouco do colo também, para ficar bem uniforme. Passo corretivo para acertar, onde principalmente eu tenho olheira, e passo mais pincel com as sombras de acordo com a linha dos cílios inferiores. Depois eu venho com pó, passo em todo o rosto, dando batidinhas levemente. Agora eu passo um pouco de blush, eu gosto muito de blush marrom. No caso, esse blush que eu tô passando nem é blush, é pó. Mas, enfim, eu gosto de cores mais amarronzadas, porque eu acho que me dá mais vida, não me deixa tão carinha de boneca. Eu não tenho pincel de iluminador, então eu improviso com o meu pincel de esfumar os olhos. Eu pego o iluminador branco e passo por cima do blush para deixar com mais vida, mais iluminado e, claro, em clima de Natal. E eu espero que você tenha gostado. Para finalizar, eu passei um batom vermelho, mas aí você pode escolher um batom mais claro.